Ele não era brasileiro, mas defendeu o São Paulo como poucos. Com sua elegância, inteligência e precisão, escreveu um capítulo glorioso na história tricolor. Ídolo eterno no Uruguai, campeão continental e mundial, Pedro Rocha chegou ao Morumbi com o peso de uma estrela e saiu como um dos maiores nomes que já vestiram a camisa são paulina. Hoje, nos Gigantes do Tricolor, vamos contar a história de Pedro Rocha, o Verdugo, um gênio da bola que fez do São Paulo sua segunda casa e conquistou com méritos o coração da torcida tricolor. Pedro Virgílio Rocha Franchetti nasceu em 3 de dezembro de 1942, na cidade de Salto, no interior do Uruguai. Mesma cidade que também revelou outro ídolo tricolor, Pablo Forlán, pai do atacante Diego Forlán. Desde muito jovem, Pedro Rocha demonstrava talento fora do comum. Começou no modesto Defensor, mas foi no Peñarol que ele se consagrou. Lá, venceu nada menos que 8 campeonatos uruguaios, 3 Copas Libertadores, 1960, 1961 e 1966, e a Copa Intercontinental de 1966, sendo o cérebro daquele timaço. Era considerado um dos melhores jogadores da América do Sul. Na seleção uruguaia, participou de 4 Copas do Mundo consecutivas, 1962, 1966, 1970 e 1974, algo raríssimo para um jogador sul-americano. Em 1970, ajudou o Uruguai a chegar à semifinal do Mundial, jogando em alto nível. Quando deixou o Peñarol, já era uma lenda. Mas sua carreira ainda teria um novo e marcante capítulo: no Brasil. Em 1970, o São Paulo vivia um momento de reconstrução. Após conquistar o Paulista de 1957, o clube amargou um longo jejum de títulos. O Morumbi ainda era uma obra em andamento, e a diretoria buscava reforços que pudessem levar o clube ao protagonismo novamente. Foi então que, num movimento ousado, o São Paulo contratou Pedro Rocha, então com 27 anos, já consagrado, mas com sede de novos desafios. A negociação foi considerada surpreendente. Afinal, trazer uma estrela internacional com currículo tão pesado não era comum no futebol brasileiro da época. Rocha chegou e não demorou para mostrar seu valor. Com postura de líder e futebol refinado, logo assumiu o papel de protagonista em um time que contava com talentos como Toninho Guerreiro, Gerson, Forlán e outros grandes nomes. O ano de 1971 foi um divisor de águas. Com Pedro Rocha comandando o meio de campo, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de 13 anos sem o título estadual. Ele foi decisivo durante toda a campanha, sendo a grande referência técnica do time. Naquela época, Rocha era mais do que um armador. Era o ponto de equilíbrio. Sabia quando acelerar o jogo, quando recuar, e era mortal nas cobranças de falta e chutes de média distância. Seus gols eram muitas vezes marcantes, não só pela beleza, mas pela importância nos momentos decisivos. Além do Paulista de 1971, o uruguaio foi protagonista nas grandes campanhas do Brasileirão. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro em 1971, 1973 e 1977, sempre com Pedro Rocha exercendo influência, seja em campo ou no vestiário. Foram 393 jogos com a camisa tricolor e 119 gols marcados, números que colocam Rocha entre os maiores artilheiros da história do clube, um feito impressionante para um meia. Pedro Rocha era a definição de meia clássico. Jogava com a cabeça erguida, como se o campo estivesse em câmera lenta para ele. Tinha visão privilegiada, passes milimétricos, domínio total do ritmo da partida. Era capaz de mudar o rumo de um jogo com um único toque. Apesar de elegante, era também muito competitivo. O apelido Verdugo, que significa carrasco, veio justamente por sua frieza ao decidir partidas.
uma combinação letal de classe e eficiência. Seu estilo lembrava o de jogadores como Rivelino e Gerson, seus contemporâneos, mas com um toque uruguaio de raça e personalidade. Era admirado até pelos rivais, tamanha a qualidade do seu futebol. Taticamente, podia jogar como meia armador, segundo volante, ou até como atacante. Essa versatilidade o tornava indispensável. No São Paulo foi o cérebro do time por quase uma década. Pedro Rocha permaneceu no São Paulo até 1977, ano em que o tricolor conquistou o seu primeiro título brasileiro. Já em final de carreira, não teve participação direta na campanha, mas sua liderança e experiência ainda faziam diferença no grupo. Após deixar o São Paulo, passou por clubes como Coritiba, Palmeiras e Bangu, encerrando a carreira em 1980. Mas nada se comparou ao que viveu no Morumbi. Pedro Rocha não só marcou época, ele ajudou a construir a identidade vencedora do São Paulo nos anos 70. Foi um dos primeiros grandes estrangeiros a vestir a camisa do clube e abriu caminho para que outros viessem e também brilhassem. Seu legado é tão forte que, até hoje, é lembrado como o maior estrangeiro da história do São Paulo e figura entre os maiores camisas 10 que já passaram pelo futebol brasileiro. Pedro Rocha faleceu em 2 de dezembro de 2013, um dia antes de completar 71 anos, após anos lutando contra uma doença degenerativa. Sua morte foi sentida não só no Uruguai, mas também no Brasil, especialmente entre os são paulinos. O São Paulo prestou homenagens, relembrando seus feitos, e diversos ex-companheiros exaltaram não só o craque, mas o ser humano generoso, educado e respeitado por todos. Torcedores que o viram jogar contam que poucos vestiram a camisa tricolor com tanta classe e respeito. E mesmo quem não o viu ao vivo, aprende a admirar sua história. Pedro Rocha foi muito mais do que um jogador de futebol. Foi símbolo de elegância, inteligência e talento. Um craque que atravessou fronteiras e conquistou corações com seu jeito de jogar. No São Paulo, deixou marcas profundas. Comandou o time em campo, conquistou títulos, fez história. Seu nome está para sempre gravado no coração tricolor. Se você também é fã do Pedro Rocha, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual momento mais marcou você? E se gostou deste vídeo, curta, compartilhe com outros são paulinos e se inscreva no canal Gigantes do Tricolor para mais histórias inesquecíveis como essa.